Olá pessoal, eu sou Ed Jones. Nesse vídeo eu estarei apresentando para vocês as principais atualizações do template de instalações de combate a incêndio 2019, desenvolvido por nós da equipe 4 Ensino Especializado. Vamos lá. O interessante é quando formos desenvolvermos um projeto de combate a incêndio, conhecer as legislações referentes ao projeto que a gente está desenvolvendo. Aqui no site, aqui por exemplo, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Norte, aqui existem algumas instruções bastante úteis para quem quer desenvolver projetos desse tipo, bem como todas as instruções técnicas referentes aos projetos. Vou voltar para o template. Tá? Algo interessante a se observar nesse template é a organização do navegador de projetos, um pouquinho diferente com relação ao comum que é visto. O navegador de projetos ele é organizado por subdisciplinas. Aqui a disciplina no caso é a de complementar de instalações, mas aqui, por exemplo, nós organizamos em forma geral, vista 3D geral, nós podemos ter acesso à visualização de todos os dispositivos do nosso projeto, bem como as outras vistas, planta, e elevações, cortes, enfim. Mas também nós podemos ter a vista sem sprinkler. Dependendo da representação, fica interessante de otimizar as visuais, para a gente ter uma melhor representação gráfica. E também para extintores, hidrantes, sinalização de emergência, se eu quiser só uma vista com placas, posso ter acesso. Então, isso vai depender muito do nível de complexidade do projeto. Eu também só uso sprinklers, sem placas, só sprinkler. Geralmente nós trabalhamos todo o projeto na vista 3D geral, planta de piso. Vamos apresentar algumas outras novidades. Legendas. Então, tem algumas legendas aqui que são bastante úteis para o desenvolvimento do projeto. Alguns detalhes genéricos que podem se repetir ao longo de diversos projetos. Esse aqui, por exemplo, da barra de acionamento, geralmente é um detalhe que quando existe uma porta de resistência ao fogo, que necessite dessa barra, nós utilizamos desse detalhe. Do mesmo modo, os demais detalhes existentes no template. Além dos detalhes 3D que nós podemos estar contribuindo para fazer no nosso material, no nosso projeto. Aqui também o detalhe de sprinkler, o detalhe de tubulação, suporte de tubo de sprinkler. Além disso, nós trazemos também alguns recortes que são úteis na parte de projeto mesmo. Por exemplo, quantos extintores eu coloco no meu projeto. A classificação da temperatura das edificações para determinar a cor da ampola do chuveiro automático, do sprinkler. E aqui no template existem essas cores. Diâmetro de tubulações, então são diversas tabelas que são úteis para o desenvolvimento de um bom projeto de combate a incêndio. Nós trazemos também as respectivas tabelas, quadro de quantidade, especificação e quantidade, alarme de incêndio, quadro de extintores, quadro de hidrantes, quadro de placas, rota de fuga, sinalização de barreira, sprinkler. Todos os dispositivos que existem no showroom, eles estão quantificados e especificados nessas tabelas de forma automática. Na vista de folha, nós podemos ter acesso a todo esse dado compilado. Aqui as vistas, Então aqui, por exemplo, nas que não forem necessárias, basta excluir da folha e seriam necessárias. E também as tabelas de quantidades, os quadros de hidrantes, com as respectivas representações gráficas. Aqui é porque existe uma sobreposição de uma tabela com a outra aí. Deixa eu mover aqui. Os extintores também, sprinklers, o símbolo do projeto, o código e o equipamento, e as especificações técnicas de acordo com a norma. Também as placas de sinalizações, e aqui também as outras placas de sinalização, de proibição, de alerta, também extintor. Aqui é porque está havendo a sobreposição também, a E17. Todos esses códigos. Além disso, nessas placas de sinalização, o S13 e os demais também. Ele está especificado tanto teto quanto parede, Então aqui é o código da norma e aqui é o código do projeto. Enfim, vamos voltar. A primeira coisa dela é a visualização. Aqui ele está com o modelo de vista 3D realista, mas se eu quiser 3D geral, eu altero essa visualização. Aqui ele fica um pouco mais leve.
Quando eu altero o modelo de vista para a respectiva subdisciplina, ele, por exemplo, se eu colocar aqui 3D Sprinkler como modelo de vista, observe que ele vai tirar do geral e vai inserir Sprinkler. Ok, aplicar. Ok, então ele tirou do geral e adicionou Sprinkler. Então é uma forma bastante prática de eu gerenciar essas vistas do meu projeto, sem precisar estar ocultando elementos um por um. O mesmo ocorre para as placas, para os hidrantes, para, enfim, os extintores de incêndio que possuem vistas exclusivas. Os extintores de incêndio, aqui nesse caso, né? Vocês devem ter observado que uns têm sinalização de piso, outros não têm, é porque tudo isso aqui é parametrizado. Por exemplo, esse extintor aqui, de pó, ele está grudado na parede, mas caso ele não estivesse, ele precisaria de uma haste, e aí essa haste é automaticamente adicionando esse parâmetro. Do mesmo modo, a sinalização de piso, eu posso adicionar ou remover a sinalização de piso para todos os extintores. Isso pode ser percebido em planta baixa. Em planta baixa nós conseguimos perceber essa sinalização de piso aqui, dos extintores, aqui e aqui. Então, aqui, por exemplo, na parte de hidrantes, especificamente, nós podemos ter alguns outros parâmetros. Esse hidrante está com uma tampa de vidro. Posso alterar a tampa, o tipo, para colocar a tampa metálica, mas eu vou colocar de volta a tampa de vidro aqui nele. E eu vou alternar a posição do meu registro. Existe o parâmetro de eu colocar a saída pela esquerda ou pela direita, dependendo do meu projeto. Em planta baixa, existe outro parâmetro que pode ser regulável. Existe o hidrante de saída simples e existe o hidrante duplo. Quando eu clico no parâmetro, ele automaticamente insere esse tipo de hidrante. Vamos agora para as placas. Sinalização, vou para 3D geral. Nas placas, eu posso alterar as dimensões delas conforme as distâncias. Então aqui existe a normativa das placas, aqui, dimensões de placa de sinalização. Então conforme a distância, essas placas elas têm que alterar o tamanho. Então são esses tipos de distância especificada por norma. Aqui existe a tabela também. E eu vou lá na vista. Dependendo da distância, eu posso alternar o tamanho dessa placa, alterando o tipo dela. Então, posso colocar ela até 24 metros, por exemplo. No caso da sinalização de teto, além do tamanho dessa placa, eu posso alterar também a distância dela ao teto. Vou usar esse exemplo aqui que está mais fácil de visualizar. Aqui ela está com uma distância de 25 centímetros ao teto. Eu posso alterar para colocar 50 centímetros ao teto. E ela vai fazer a atualização. Então, dependendo da distância que você queira ao forro, eu posso fazer essa modificação. Alarme de incêndio. O alarme de incêndio, nesse caso aqui, existe o acionador aqui e o dispositivo de alarme. Eu posso alterar também o parâmetro, a altura do acionador. Coloco, por exemplo, 1,50. Ele altera a distância do acionador e também o alarme de incêndio eu posso alterar a distância. Existem também as bombas de incêndio, que possuem saídas tanto elétrica e hidráulica, já parametrizada. As bombas e os sprinklers nós podemos ter acesso fácil aos catálogos de fabricantes nacionais e vai ajudar bastante em termos de projeto. Aqui também existe a sinalização de piso, que é devidamente representada em planta baixa, além das demais sinalizações de emergência. Iluminação de emergência. Existem basicamente esses dois tipos aqui carregados no template. A iluminação paralela à parede e a perpendicular. A paralela eu posso configurar se eu quero a saída pela esquerda ou se eu quero a saída pela direita. Isso implanta também. Do mesmo modo, a saída perpendicular à face. Vou mostrar outras especificidades. Em planta, eu devo colocar as respectivas indicações das placas, de acordo com a norma. Por exemplo, eu vou vir aqui na do teto e colocar. Então, ele já faz automaticamente. Se eu alterar o tipo da placa, ele vai alterar também a simbologia.
No caso dos extintores, se eu vim aqui no comando identificar por categoria, vocês podem perceber que o tipo do identificador ele está um pouco diferente. Então nesse caso eu tenho que alterar para identificador de extintor e ele vai fazer a identificação do extintor conforme a norma. É interessante observar também no template que eu posso manipular minhas vistas de forma bastante simples. Então eu posso clicar aqui em câmera, ele adiciona uma câmera, mas aí a gente observa que ele está no 3D realista. Eu posso colocar aqui no modelo de vista 3D geral e ele coloca a transparência para a gente. Depende muito de como o projetista quer inserir essa visualização no projeto, né? E adiciona essa vista de forma fácil, tranquila na prancha. Eu posso também alternar a disciplina. Se eu quiser só os sprinklers, ele automaticamente vai tirar dessa subdisciplina e vai adicionar nessa subdisciplina, de acordo com nossa configuração do template, né? Enfim, são essas as possibilidades. Associado ao seu conhecimento técnico, você pode ir longe com esse template. Você pode desenvolver bons projetos de forma eficaz, de forma efetiva também, e auxiliar bastante no desenvolvimento dos seus projetos. Uma última observação, o caso dos sprinklers. Aqui existem as tags das tubulações. No caso dos sprinklers, é interessante o que eu mostre também o raio de atuação desse sprinkler. Nesse caso aqui é um pendente vermelho. É o sprinkler mais comum que existe. Então eu clico aqui em editar tipo e coloco área de atuação. Quando eu coloco área de atuação, ele coloca área de atuação em todos os sprinklers do meu projeto. Então basicamente é isso. Esperamos que nós tenhamos um bom uso do template e possamos desenvolver bons projetos. Obrigado.